Signo de Aquário, bem-vindos a mais uma leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Aquário. É uma leitura coletiva, não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. Pegue somente o que fizer sentido, o que ressoar. Se não ressoar, dê uma olhadinha no seu signo lunar, que vai falar das suas emoções, no seu signo ascendente, que é a forma com que você vê o mundo, como o mundo te vê, e na sua Vênus, que é a forma com a qual você se relaciona. Aqui a gente tem uma bandeja com água, e vamos colocar os bonecos da constelação conforme a leitura do tarô e dos oráculos. Ali já está o representante do signo de Aquário. Fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem o Rei de Paus, o Rei de Fogo, o Rei de Bastões, que é o movimento, que é a ação, o domínio da ação. Vamos entender melhor. Qual é a energia que está predominando? A energia do aquariano, por favor. Energia do aquariano. Toda quarta-feira eu faço uma live onde a gente, às 13 horas, tanto no YouTube quanto no Instagram, uma pessoa é sorteada para uma leitura também, um aconselhamento do tarô. E essa semana nós estamos falando de planetas retrógrados. Semana que vem vamos continuar nesse tema e vai ser Vênus retrógrado, que é a parte do amor. Porque às vezes está relacionado a baixa autoestima. Os planetas retrógrados são portais, então aqui também a gente mistura astrologia. A energia do aquariano neste momento é o Pajem de Espadas. Espada é mental, né? Então ele está com novas ideias, novos projetos. Qual é o objetivo do jogo, o objetivo da leitura, por favor, para o signo de Aquário? Explicando melhor esses novos projetos, novas ideias. Viraram algumas cartas aqui. Ixi, Maria. Me deu um desconforto aqui, tem uma sensação esquisita. Vou colocar esse desconforto aqui. Aqui a gente tem o Rei de Espadas. O Rei de Espadas é o domínio do mental. Porém, ele está associado ao diabo. O diabo não é religioso, gente, por favor. No tarô, o diabo ele está ligado ao ego, a questões internas. Pode estar ligado às questões externas. Eu vou colocar aqui. Questões externas podem ser magia. Normalmente a gente está falando de ego. Então, o domínio do ego com o Rei de Espadas pode virar algo cruel, assim, sabe? Que a pessoa só tá num objetivo ali, não tá enxergando o outro. E aí as emoções, ó lá, as avessas. 7 de copas, todas as taças, todas as copas invertidas. Ó, tá vendo que tá se direcionando para o signo de Aquário, para o aquariano, o representante do aquariano? Significa que é uma questão interna, não é uma influência externa. Isso que a gente precisa entender. É como se algumas emoções machucadas fizesse você ficar com um olhar totalmente no mental, mas por conta de ego ferido. Deu um aperto no meu peito aqui, ó, grande, viu? Vamos clarificar isso daqui a pouquinho, vamos entender com mais cartas. Nossa, nem fiz a pergunta. Trazendo, por gentileza, a energia do bloqueio. O que está bloqueando esses novos projetos, novas ideias, as ações? Caiu muito, gente. Eu vou tirar de novo aqui. Energia do bloqueio. Para o signo de Aquário. A carta da cegueira, 2 de espadas. Tem coisas que você não está enxergando e está no bloqueio. E a energia da troca, do compartilhar, também no bloqueio, como se você não estivesse compartilhando, ou achando que outras pessoas precisavam compartilhar e você não.
ou também deveriam compartilhar? Não sei. Passado consciente, as de ouros. Então, houve o impulso da espiritualidade, do universo, para que te desse um impulso material, não só financeiro, aqui é material em todos os sentidos, recursos. O que está no inconsciente, opa, caiu muito. Essas cartas são muito lisas, é uma delícia de trabalhar com elas, mas escorrega. Passado consciente, caiu muito. Passado consciente. Desculpa, inconsciente, também tô perguntando errado. Inconsciente. O que tá no inconsciente é o 5 de paus, é briga. Normalmente aqui é briga de família, viu? E 7 de paus. O 7 de paus é assim, é um trabalho também voltado à interiorização. Que brigas são essas? Vamos clarificar? Usar o baralho cigano. Clarificando o diabo, por favor, para o signo de Aquário, no objetivo do jogo. Por gentileza, clarificando novos caminhos. Mas eu olho, mas me dá um desconforto. Não é um fluir, não é uma coisa leve. Talvez esses novos caminhos aqui sejam por escolhas doloridas, por brigas. Tem energia de estresse, que é energia de rato, né? Perdas, estresse, perdas financeiras. Está falando de dinheiro, falando de matéria, brigas. Nossa, aqui o 7 de copas tá dolorido. Eu olho e me dá um aperto no peito. Clarificando, já virou. 7 de copas. Uma pessoa traidora. E agora você está soltando as amarras, ou ela está soltando as amarras de você. Eu vou colocar traição, não necessariamente sexual, às vezes traição. Aqui eu tô achando que é uma traição em família, não sei te explicar. É uma traição, ou você está se sentindo traído, você está achando que essa pessoa é uma raposa. Pode ser uma opinião sua. Eu vou colocar o arcano da justiça, Palas Atenas, a deusa da justiça, para a gente entender melhor isso. Clarificando, por favor, a carta do bloqueio, o 2 de espadas, por favor. É injusto ou tá achando que está sendo injustiçado. Sempre tem um outro ponto de vista, né? Clarificando. Mas você terá novidades, a carta da cegonha, que vai trazer aí essas notícias, vão trazer mudanças. Resultado esperado dessa situação toda aqui. Traição, briga, novos projetos, energia, o bloqueio, a cegueira te bloqueia. O que o aquariano não está conseguindo ver? O aquário tem uma coisa meio de ilusão, né? Apesar de muito inteligente, tem uma dor ligada ao pai, ó, só porque eu falei, virou aqui. O 5 de copas. O 5 de copas é quando a gente fica olhando para o que perdeu. Tem coisas em pé, tem coisas inteiras, tem coisas fluindo, mas tem coisas que se perderam, que ficaram no passado. E você olha para essas questões do passado. O resultado não chega a ser nostalgia. Deixa eu ver se eu consigo trazer a emoção. Se o tarô me mostra a emoção do 5 de copas, por favor. Culpa. Carta da culpa. Talvez você tenha tomado atitudes. Eu vou colocar a cruz de Ansata para representar a culpa, porque os egípcios já tinham lá uma questão de se a pessoa morria e os pecados fossem mais pesados que uma pena, ia para o inferno. Então a Inquisição já era lá 5.000 anos antes de Cristo. Por isso que eu uso a cruz de Ansata para a culpa. De quem é essa culpa? Quem se sente culpado? Eu acho que tá ligado ao ego. Talvez você tenha feito alguma escolha por questões de ego, ou de vaidade, ou de interesses.
Não, ó, a carta do compartilhar no bloqueio. O que precisava ser compartilhado não foi compartilhado e você foi cúmplice disso e agora está colhendo os frutos. Você se sente, no fundo você sabe, você se sente culpado por isso. Você foi conivente. Claro que não vai ressoar com todo mundo. A energia pode estar espelhada, pode ser que tenham sido coniventes com injustiças ligadas ao aquariano, ou o aquariano pode ter sido injusto. Ele sente culpa. Mas a culpa é um sentimento que paralisa. Vamos trazer Saturno. Saturno traz aqui a cobrança, o karma, para as coisas, colocar a energia do sol, para clarear isso daí. Que culpa é essa que está no inconsciente? Seja do aquariano ou quem o aquário se relaciona. Trazendo o inconsciente, mais uma vez, o inconsciente ligado a essas novas ideias aqui, do aquariano, por favor. Tá me vindo aqui um padrão ancestral. Vou colocar Netuno, que representa o padrão ancestral. Como aquário... Cadê? Como aquário, ele tem uma dor... A dor do aquariano, né? A sombra do aquariano é a falta de pai. É que Saturno e Sol já representam pai na astrologia. Mesmo assim, eu vou colocar uma figura masculina no símbolo de pai, porque é um padrão de ferida de alma. Quiron é a ferida de alma do geral do aquariano, que é essa ausência de pai. Mesmo que o pai seja presente, tem uma sensação de falta de pai. E aí essa falta de pai pode ter projetado alguma coisa em alguém, tem culpa, né? Brigas em famílias, você se sente culpado, talvez por omissão, não sei. Olha lá, a figura paterna colou em Saturno. Mas a justiça vai clarear as informações. Sol, onde o sol chega, brilha, ilumina, nada fica oculto. Energia de lua, energia oculta, de coisas ocultas. O lado escuro, né? O lado... Se bem que o lado oculto é a Lilith. Aqui pode... Vamos usar a lua aqui para representar a mãe, porque lua pode falar de mãe. Lilith, o lado oculto da lua. Essa questão do ego aquariano é um padrão repetitivo ali em diversas gerações ou encarnações para quem acredita. Não fiz a pergunta, vamos lá? Inconsciente do aquariano, caiu muito, não aceito. Olha o movimento na bandeja. É um padrão ancestral e pessoal ligado ao ego. Talvez você esteja conectado a karmas, dores, da linhagem paterna aquariano. Inconsciente do aquariano, por favor. Virou o 5 de espadas invertido. E a comemoração. O 5 de espadas, ele fala assim... de um momento onde você estava numa encruzilhada, não sabia o que fazer, talvez tenha tomado uma decisão e depois ficou lá na culpa dessa decisão, é um momento turbulento, tem uma certa comemoração, mas é uma comemoração com culpa, uma comemoração com dor. A culpa está ligada à traição, você traiu, e assim, briga de família, você traiu alguém da sua família. Um familiar. Loucura isso. Influências externas. Influências externas para o signo de Aquário. Rainha de Paus. Pode ser uma mulher, mas pode ser só a energia. A Rainha de Paus é uma rainha de ação. Mas é uma rainha de ação que vai comendo pelas beiradas, só que saiu invertida aqui. Significa que está ligada à manipulação. Eu vou usar essa manipulação, manipulações, controle. Me deu uma dor de cabeça essa energia. Vou colocar aqui, porque, nossa, me deu... Sabe quando você entra num lugar gelado que dói o rosto?
E não tem nenhuma porta aberta aqui, nada assim. Para um vento que vem no rosto. Caiu uma carta, não tinha visto. Energia do sol, ó. O sol vai iluminar e vai clarear essas manipulações, mentiras aqui desse campo. Para os aquarianos que eu estou me conectando. Tá? A energia pode estar espelhada, inverta os papéis se for necessário, adapte a sua realidade. É um padrão ancestral oculto de manipulação, de controle. Tem uma certa crueldade ligado ao ego. Traição em família. Traição em família. Nossa, tá pesado aqui esse campo. Medos e temores do aquariano. Não gosto quando vem pesado assim, mas que bom que a gente pode alertar para que a gente possa mudar as coisas, né? Justiça. 10 de ouros, medos e temores. 4 de espadas. 9 de ouros, 9 de pentáculos. Então, após um momento de reflexão, pode ser, após esse momento de reflexão, nossa, me deu uma dor de cabeça enorme essa situação, essa manipulação, esse controle, uma energia agressiva. Pode ser que você opte, enxergue o que é justo ser feito, né? Enxergue quem realmente estava errado nessa briga, quem não estava, para que você possa usufruir realmente desse dinheiro e ainda compartilhar, sobrar para todo mundo, a quem merece, a quem é de direito. Os medos e temores é que você fique sem isso, que a justiça te cobre, porque tem uma culpa ali, e essa culpa é ligada a dinheiro. Deixa eu colocar o dinheiro no campo. Tem dinheiro, me veio isso. Pode ser briga por herança aqui, né? Uma pessoa manipulou, enganou, mentiu, ou roubou, ou traiu. Olha lá. Vou colocar a ajuda da espiritualidade. Tem Mercúrio aqui, ó. Tem manipulação de informações. Informações distorcidas. Aquariano, você está se colocando num buraco que não precisava. Tá, eu errei lá atrás. Tudo bem, o que você vai fazer agora? Por que você tem tanto medo dessa pessoa aqui? Sempre existem vários caminhos. Então, assumir culpa, responsabilidade, eu errei, o que eu posso fazer para modificar isso? Ou se eu continuar nesse trajeto, qual vai ser o resultado disso? Resultado esperado. Aqui é a conexão com o seu eu, com a sua essência. Essa é a carta da esperança. Existe esperança ainda nessa modificação interna. Uma vez eu ouvi uma entrevista, acho que foi falando do Chico Xavier, eu não lembro se foi o Geraldo Lemos, esse é meu gato feijão. E aí eu não... Enfim, mas a resposta do Chico foi... Eles estavam perguntando quem seriam os exilados do planeta, né, para ir para Quiron, que é o novo planeta de regeneração. E o Chico Xavier falou, ainda na hora do desencarne, se essa pessoa clamar, se essa pessoa pedir, ainda pode ser dada uma nova chance. Por isso assim, vai acontecer isso. Gente, depende muito da pessoa, depende muito do nível evolutivo, do grau consciencial de cada um, das escolhas, sabe? Porque ficar na culpa, você não sai do lugar. A culpa é um sentimento que paralisa. O feijão veio fazer bagunça aqui. A culpa é um sentimento que paralisa, não tira ninguém do lugar, né? Talvez você tenha sido manipulado e não teve coragem de enfrentar. Que você possa ter coragem de mudar essa situação, aquariano.
é uma tormenta interna. Nossa, a dor de cabeça que me dá é assim, você fica atormentado internamente com seus próprios pensamentos. E a gente está falando de um signo de ar. Aquário é um dos signos mais inteligentes do zodíaco. Clarificar um pouco. Clarificando a culpa, por favor. Olha, saiu a energia do cavaleiro. A energia do cavaleiro, além de notícia, é uma pessoa mascarada. Será que você realmente não enxerga? Ou será que você já fez a escolha? Para quem não enxerga, pode ter a oportunidade, que tem a energia do sol, aqui e aqui, de mudar essa situação. Sempre vai ter um aprendizado, mas o cavaleiro é uma energia assim, oculta, sabe? Talvez a hora que você enxergar a situação, venha a culpa. Mas que você possa ter a hombridade, a coragem, seja o aquariano ou a pessoa que está se relacionando, de ser um rei de paus, de ação e de mudar isso. Então, que essa leitura sirva apenas como um alerta, não uma sentença. Vamos trazer uma runa como resumo dessa leitura e depois 3 aconselhamentos do oráculo da lua. Então, vamos lá. Uma runa como... caíram 2 aqui. Uma runa, por favor, como aconselhamento para o signo de Aquário. Teiuás. Teiuás, energia. Esta runa é uma luta do seu interior. Olha lá. É essa confusão assim, né? Assim, essa briga interna do ego. Vontade de chorar até. Esta runa é a luta do seu interior em busca de crescimento pessoal. Por isso, Teiuás é a runa da construção da personalidade, da busca da sabedoria interior rumo ao controle dos obstáculos criados por você mesmo. Por isso, culpa. Talvez você tomou atitudes que hoje você se questione. E tomara que se questione. Se foi errado, todo mundo erra e todo mundo tem o direito de consertar, todo mundo tem o direito de mudar, todo mundo merece uma nova chance. Todo mundo. Essa runa proporciona resistência física e moral, o que acentua o desenvolvimento do seu caráter. No aspecto afetivo, é possível obter um relacionamento longo e maduro. Alertas desta runa, Teiuás. Controle de impulsos para não gerar desperdício de energia, às vezes energia mental, de ficar na ruminação mental. Consequências de atitudes apressadas. Calma, reflita, pense bem. Não haja por impulso. Escute mais seu interior, evitando dar atenção e a conselhos alheios. Olha lá, influência, tá vendo? Manipulação. Os conselhos alheios. Que muitas vezes podem ser prejudiciais. Não deixe o medo dominar você. Não deixe o medo dominar você. Você está tendo uma oportunidade do universo em fazer diferente dessa vida. Dessa vez. A impaciência pode causar desavenças nos relacionamentos. Então, calma. Não julgue. Escute a sua voz interior. Mais um aconselhamento, por favor. Nossa, se conecte à espiritualidade de luz. Essa carta é muito grande. A espiritualidade. Mais um aconselhamento, por favor, para o signo de Aquário. Lua da resiliência. Tem a resiliência para sabedoria, para moldar a sua estrutura interna, a sua personalidade, caráter. É uma grande oportunidade de evolução espiritual. Gratidão, aquariano. Espero ter ajudado. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura.